teu perdão renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sinto tua presença em mim, quero te louvar. Saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nesse momento vamos dar início mais um culto ao nosso Deus. E vamos iniciar lendo a palavra de Deus no livro dos Salmos, capítulo 1, de 1 a 11, uma leitura alternada. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, de 1 a 11. A leitura alternada. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Todos. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre nós foi assunto aos céus, virá como visto subir. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino, o santo nome, número 37.
Jesus, seu nome é santo, amável teu querer, louvor supremo e puro amor, queremos te render. Poder e honra e glória a ti nós vimos tributar, e com sincera devoção ter culto celebrar. Jesus, seu nome é santo, merece nosso amor. És nosso Deus que estás nos céus e nosso protetor. Incomparável és, Senhor, em tua compaixão. Quiseste para o mal vencer, fazer-te nosso irmão. Jesus, teu nome é santo, venceste sobre a cruz. O teu sofrer, o teu penar, a vida nos conduz. Glorificado estás no céu e atento à adoração que vimos nós fiéis prestar com grato coração. Amém. A segunda leitura da liturgia será no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, de 23 a 33, mais uma leitura alternada. 1 Coríntios 10, de 23 a 33, leitura alternada. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Amém. Nesse momento nós vamos ter um momento de oração, confissão, cada um esteja se colocando diante de Deus. E após um breve momento, peço que o presbítero Vanderlan faça uma oração audível de confissão.
Amém. Declaração de perdão está em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A terceira leitura encontra-se em Filipenses, capítulo 2, de 1 a 11. Mais uma leitura alternada, Filipenses 2, de 1 a 11. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Todos. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos ser elevados ainda numa oração de louvor ao nosso Deus. Convido a nossa irmã Simone. Deus nos elevando a Deus nessa oração. Amém. Os irmãos de louvor irão nos conduzir em alguns cantos. Durante a primeira canção, os irmãos trouxeram seus dízimos e ofertas. Podem depositar no gasofilácio. Isso. Isso. Boa noite, a graça e a paz, meus amados irmãos. Nós estamos aqui unidos em comunhão, assim como lemos. Comunhão essa devido ao sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, como nós também acabamos de ler. Sem esse sacrifício, nós não poderíamos nos achegar a Deus de forma segura, tranquila, mas justamente por conta do sangue do Cordeiro que nós podemos ter comunhão com Deus. E vamos cantar essa verdade. Em comunhão, quero viver com meus irmãos
meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Do início. Em comunhão, quero viver Dia após dia. com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Vamos dizer que em Cristo somos um corpo. Em Cristo, um corpo, uma só fé, um só coração. Em Cristo, um povo, uma missão, plena comunhão, uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Sempre uns aos outros em comunhão. Sempre uns aos outros em comunhão. Amém, meus irmãos. Fiquemos de pé nesse momento. Nós vamos cantar aqui. Nosso Deus é o Deus que governa sobre toda a terra. Ele está no seu santo trono, mas tudo está sob seu controle. E vamos cantar também que a terra vai um dia contemplar que esse Deus que subiu, Deus Filho, também vai retornar. Vamos cantar com força e crendo nessa verdade, que a terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá. A terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá, com autoridade julgará. Toda a terra se ajoelhará. Aleluia. Aleluia, aleluia. Ele voltará. Ele voltará.
será, e a paz nunca se findará. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Ele voltará. Ele voltará. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, para nos levar. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Ele voltará. Ele voltará. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, Para nos levar. oh, aleluia. Ainda de pé nós vamos glorificar dizendo que os nossos lábios devem louvar a esse Deus que vai voltar, que governa sobre toda a terra, e nós apenas temos que agradecê-lo por tudo o que ele faz por nós. Os meus lábios te louvam. Oh Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Os meus lábios te louvam. Vamos cantar do início. Oh Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Os meus lábios te louvam. Amém, meus irmãos. Vamos nos assentar, ainda cantar mais um cântico. Esses mesmos lábios que louvam a Deus, eles devem ser lábios felizes, porque nosso Salvador morreu por nós. Vamos cantar Tu me faz feliz.
Sempre bendirei ao Senhor. Sempre bendirei ao Senhor. Confiarei todo o tempo em ti, pois tu me libertaste do medo, firmou sobre a rocha os meus pés. Não me abalarei, eu direi de ti, tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Vamos dizer que não há outro igual ao nosso Deus. Não há outro igual a ti, Senhor. Quero ao teu lado sempre estar. Tu me faz feliz e eu direi de ti, tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de. Tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Amém, meus irmãos. Que esse nosso Deus que nos faz feliz, que Ele seja louvado por cada um de nós a cada dia. Vamos, nesse momento, vamos orar, uma oração de ações de graças ao nosso Deus. Cuide do nosso irmão missionário Davi Lira, esteja nos elevando a Deus nessa oração. Também já intercedendo pelo reverendo Fernando, que irá ministrar a palavra de Deus. Amém. A palavra do Fernando.
Graças a Deus, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Nós iremos, com o auxílio do Senhor, com a sua graça, encerrar este capítulo. Portanto, faremos a leitura do versículo 24 ao versículo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 17, do versículo 24 ao versículo 27, encerrando assim este capítulo. Mais um capítulo encerrado com a graça do Senhor. Todos encontraram? Farei a leitura, peço que você acompanhe com atenção, já orando ao Senhor para que o Senhor fale ao seu coração. A palavra lida, ela por si só já fala ao nosso coração, porque é a palavra de Deus. Essa palavra que é viva, ela será também explicada e o Senhor falará por meio também da interpretação. Mas pela leitura, já esteja rogando ao Senhor que fale ao seu coração. Farei a leitura, acompanhe com atenção esta porção da Sagrada Escritura. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Vamos orar? Vamos, mais uma vez, falar com o Senhor, pedindo que Ele ilumine a nossa mente, para que nós saiamos daqui edificados. Se nós queremos, nesse instante, ó Deus, rogar a Tua iluminação, para que possamos compreender a Tua palavra. Senhor, esse momento é um trabalho conjunto, que haja esforço compartilhado de todos que aqui se encontram. Que o Senhor me capacite na transmissão da palavra, mas que o Senhor também capacite a todos que aqui se encontram nessa busca pela Tua palavra. Que haja esforço para a compreensão, que haja um desejo para o entendimento. Senhor, que haja um quebrantamento diante da autoridade da Tua palavra. Nos dirige, Senhor. Que Teu Santo Espírito esteja operando em nosso meio, sendo assim que nada venha nos atrapalhar. Senhor, ajuda-me para que eu esteja aproveitando esta oportunidade e que pregue tão somente a Tua palavra. Que seja tão somente um arauto fiel do Senhor. Que não caia em tentações neste momento, mas que seja tão somente um arauto fiel do Senhor a anunciar a Tua palavra em fidelidade. Alimenta a minha alma, alimenta a alma dos meus irmãos, edifica a Tua igreja. Nós possamos, mais uma vez, aprender com a humildade do nosso Senhor, que sendo rico, se fez pobre, abriu mão dos seus direitos, e que isso fale ao nosso coração, para que nós possamos também andar em humildade, quebrantados,
conforme o Senhor nos chamou para seguir os seus passos. Portanto, desde já aplica a palavra que nós lemos, mas aplica agora, ó Deus, a reflexão que nós faremos. Mais uma vez, capacita-nos pelo Teu Espírito, pois sem Teu Espírito nada nós poderemos fazer. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós chegamos ao término do capítulo 17 de Mateus. E este se encerra com o momento em que Jesus paga o imposto do templo. Jesus vai pagar o imposto do templo. Irmãos, é muito interessante quando nós fazemos esta exposição sequencial. É muito saudável quando nós fazemos esta exposição sequencial, porque nós entendemos exatamente o que o autor quis nos revelar. É interessante a gente perceber que o evangelista inicia este capítulo mostrando o Senhor em sua glória suprema, no episódio da sua transfiguração. A glória é vista através da humanidade de Jesus. A glória perpassou a humanidade de Cristo. Agora, o capítulo se encerra com Jesus renunciando a seus direitos divinos. Perceba, renunciando a seus direitos divinos, não a sua natureza, para cumprir deveres terrenos. Muito embora que, como Deus encarnado, ele vai continuar exercendo domínio sobre a criação, para assim efetuar, realizar mais um sinal, mais um milagre, conforme veremos no versículo 27. Portanto, no início do capítulo, a glória do Senhor, no encerramento do capítulo, Jesus renunciando a seus direitos divinos. Portanto, irmãos, vejamos esse texto. Observando, em primeiro lugar, um momento que destacam aspectos da humanidade do Senhor. E, por fim, como nós veremos, aspectos que destacam a sua divindade. Haja vista, como já destaquei, o Senhor Jesus irá realizar um sinal, demonstrando assim o seu controle e a sua autoridade sobre a natureza. Então vejamos, irmãos, os aspectos que destacam a humanidade de Jesus. Nós temos isso nos versículos 24 e 25, a parte A. Nós não faremos a leitura, mas mantenha a sua Bíblia aberta. Então, conforme nós percebemos, conforme o versículo 24, Jesus e seus discípulos estavam novamente em Cafarnaum. E como nós destacamos há 2 semanas, o Senhor havia saído com os seus discípulos no chamado ministério de retiro, momento em que ele se distanciou das multidões judaicas. E agora ele estava de volta ao local onde mantinha a sua base de operações, onde ele mantinha a sua residência. Jesus morava em Cafarnaum. Logo, diante da sua chegada, em sua cidade, se aproximaram os cobradores de impostos. E eles se dirigem a Pedro e eles questionam. Versículo 24. Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Irmãos, antes da gente tratar sobre isto, é importante esclarecer que, muito embora Cafarnaum fosse um importante centro de recolhimento de impostos para o Império Romano, lembremos, a vocação de Mateus se deu nesta localidade, aconteceu em Cafarnaum. Este imposto aqui não era o imposto civil devido a Roma. Antes, este imposto aqui era o imposto judeu. Era o imposto judeu cobrado de todo homem judeu com a idade entre 20 e 50 anos. Este imposto era cobrado para sustentar o templo e seus serviços. Então é importante fazer essa distinção. Este imposto aqui não era o imposto romano, antes um imposto judeu voltado para o sustento do templo. E aí, irmãos, voltando para a pergunta,
não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Esta pergunta certamente foi motivada pela ausência do Senhor da cidade até aquele momento. Veja, Jesus estava viajando com os seus discípulos. Ele estava no ministério de retiro com os seus discípulos. Ele estava afastado de Cafarnaum. Ele estava afastado. Logo, até aquele momento, ele não havia pago aquele imposto. Ele não havia cumprido aquele compromisso. E por que eles foram até Pedro? E por que eles não foram falar diretamente com o Senhor? Possivelmente para não constranger Jesus. Possivelmente para não constranger o mestre. Veja a pergunta, não paga o vosso mestre? Então Jesus era conhecido também pelas pessoas como um mestre. Então, para não constranger Jesus, vão a Pedro. E por que Pedro? Porque também eles reconheciam em Pedro uma certa liderança, um destaque, uma certa proeminência entre os 12. Bom, irmãos, sobre as dracmas aqui citadas na pergunta. A dracma era uma moeda de prata grega e o seu valor correspondia ao salário médio diário de um operário. Assim, as 2 dracmas era a soma que geralmente um homem ganhava pelo trabalho de 2 dias. Pois bem, diante deste questionamento dos cobradores de impostos, Pedro responde que sim, versículo 25, que Jesus iria pagar o imposto. E que Jesus pagava o imposto. Veja, sim, respondeu ele. Versículo 25, parte A. Veja, Pedro não hesita nem por um instante. Pedro não pensa, Pedro não reflete, Pedro não diz, eu vou perguntar a Jesus, eu vou perguntar ao mestre e volto aqui para responder. Ele simplesmente diz, sim. Ele responde que sim, que o Senhor iria pagar. Por que isso, irmãos? Talvez ele tenha presenciado em outras ocasiões o Senhor efetuando o pagamento. Bem como também ele sabia que Jesus não veio para revogar a lei, mas para cumprir a lei. Para cumprir a lei. E lembremos, este era um imposto judaico, não tinha nada a ver com o Império Romano, e este imposto aqui estava registrado lá em Êxodo capítulo 30. Então sim, Jesus pagava o imposto. Jesus mesmo disse, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Sendo assim, irmãos, Jesus pagará o imposto. Jesus pagará aquele imposto. Embora ele não tivesse o dinheiro naquele momento, o versículo 27 vai mostrar que de maneira miraculosa ele vai obter a quantia necessária para si e para Pedro. Jesus vai pagar aquele imposto. Jesus vai pagar aquele imposto. Mesmo sabendo que tecnicamente, que ontologicamente, ele não precisaria pagar. Porque ele é o Filho de Deus, o dono do templo. E como ele mesmo vai dizer, os filhos dos reis estão isentos de pagar impostos dentro dos limites do seu reino. Mas ele vai pagar o imposto. Ele vai pagar o imposto para não causar escândalo nos cobradores do templo. Sim, Jesus pagará o imposto, porque sendo Deus, em seu estado de humilhação, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que é que isso significa, pastor? Eu sempre leio Filipenses, nós lemos aqui na liturgia. O que é que isso significa? Não julgar como usurpação o ser igual a Deus. Significa que Jesus não levou em conta o ser divino.
o ser Deus. Ele não levou em conta, como muitas vezes nós levamos. Não sermos divinos, mas as posições que ocupamos. Ah, não, isso eu não faço não, porque eu tenho pós-graduação em curso de datilografia. Ah, isso eu não faço não. O quê? Não. Por isso que eu, no retiro de carnaval, disse, como é bom o retiro, porque, dentre outras coisas, todo mundo aqui faz tudo. Não importa quem seja, não importa a função que você ocupe, mas todo mundo faz tudo. Aqui está lá a escala. Lavar banheiro, está lá a escala. Lavar a cozinha, está lá a escala. Lavar a panela. Aí é bom que algumas pessoas registram lá. Aí você está lá com um avental da SAF, alguém vai lá e diz, pastor, aí você vira e tá a foto. Aí está lá para a eternidade, né? A prova. Né? Veja, irmãos, dentre outras coisas, isso é bom. Essa deve ser a nossa dinâmica, porque o nosso Senhor não julgou como usurpação o ser igual a Deus, não levou em conta o ser divino, antes se esvaziou. Veja, ele não deixou de ser Deus, ele não abriu mão de sua natureza divina, mas assumiu a nossa natureza humana. E ao fazer isso, ele colocou-se sob a lei, abaixo da lei, assumiu obrigações para com ela. Neste caso aqui, o pagamento do imposto para a manutenção do templo. Por isso ele pagou, mesmo, como nós vamos ver daqui a pouco, sabendo que ele não precisava pagar, mas diante da situação que ele vivia, para não causar escândalos, ele se dispõe a pagar. Ele cumpriu a lei, assumiu obrigações para com ela. Nesse caso, pagar o imposto. Mas no aspecto extremo, irmãos, sofreu castigo pela quebra dos mandamentos. Por parte dele? Não, porque ele não quebrou nenhum, como nós lemos há pouco. Mas por parte do seu povo que quebrou os mandamentos. E ele sofreu os castigos extremos pela quebra da lei por parte do seu povo. Assim sendo, Jesus cumpriu a lei não apenas ativamente, guardando-a em seus mínimos detalhes, pagando o imposto, quando era um bebê sendo apresentado no templo, sendo circuncidado ao 8º dia, tudo isso cumprindo a lei, mas também passivamente sofrendo a penalidade por sua quebra, mesmo sem tê-la infringido. Veja, irmãos, nós não podemos deixar de perceber que esta passagem aqui apresentada pelo evangelista Mateus, logo após o Senhor predizer o seu sacrifício, posto que na cruz Jesus satisfaria a justiça de Deus de uma vez por todas, entregando a sua vida para satisfazer a justiça de Deus. Portanto, aqui, irmãos, nós vemos a humanidade do Filho de Deus. Quando ele decide pagar o imposto do templo, quando ele aqui renuncia o seu direito como Filho de Deus para não escandalizar os cobradores, ao se colocar na posição de um cidadão comum, vivendo sob as leis daquela sociedade, 100% homem. Vemos aqui a humanidade do Filho de Deus. Como já destaquei, irmãos, isso aqui é muito pedagógico, porque muitas vezes nós não estamos dispostos a negociar nada. Meu direito, e eu não vou negociar. É assim, pronto. Essa é a minha opinião e eu não abro mão dela. Mas olha só, vamos ver se a gente consegue chegar a um meio termo aqui, para o bem comum, para o bem maior. Não, é isso mesmo, eu penso assim, e não tem quem mude a minha opinião. Precisamos olhar para Jesus.
que se apiedou dos cobradores de impostos, para que eles não se escandalizassem. Jesus pagou o imposto do templo. Em segundo lugar, irmãos, vejamos a divindade do Senhor. Nós percebemos no versículo 27, porque embora Jesus tenha se colocado sob a lei, mas como eu disse, ele não abriu mão da sua natureza. E aqui nós percebemos que mesmo nesse contexto que destaca tanto a sua humanidade, ainda assim Jesus vai efetuar um grande milagre, e nós iremos perceber. Então veja, quando o apóstolo chega em casa, quando Pedro chega em casa, antes mesmo de contar o que havia acontecido, antes mesmo de mencionar o seu diálogo com os cobradores de impostos, Jesus se antecipa e lhe faz um questionamento. Versículo 25. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobra os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Irmãos, aqui nós já temos uma demonstração da divindade do Senhor. Ao mesmo tempo, uma demonstração do grande mistério da encarnação. Pois se temos a sua humanidade sendo apresentada de forma tão clara como nós já destacamos, vemos também aqui a sua divindade sendo apresentada a nós, através do seu penetrante conhecimento. Jesus sabia o que tinha acontecido. Pedro não falou nada. Jesus sabia o que tinha acontecido. Tem uma música infantil que diz assim: cuidado, boquinha no que fala. Conhecem essa? É antiga, né? Cuidado, boquinha no que fala. Cuidado, olhinho no que vê. Aí diz assim: o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, né? Aí, cuidado, mãozinha no que pega. O Salvador do céu está olhando para você. É isso aqui que está acontecendo. Pedro, o Salvador está olhando para você. Então, Pedro chegou, Jesus já se antecipou e já fez esse questionamento. Simão, o que te parece? De quem cobra os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Veja, irmãos, sobre esse questionamento que o Senhor faz a Pedro, nós já mencionamos que com estas palavras, Jesus quer mostrar que ele estaria isento ao pagamento do imposto. Por quê? Porque o seu pai é o dono do templo, para o qual o imposto é recolhido. E esse imposto, como já mencionei, remete aos dias de Moisés, Êxodo capítulo 30. Então Jesus estaria isento, porque o templo pertence ao seu pai. Então, assim como os filhos de um monarca não precisam pagar impostos dentro do limite do reino do seu pai, Jesus também não precisaria. Nós já falamos sobre isso. Agora, essa era uma lição que o próprio Pedro precisava aprender. Porque muito embora Pedro tivesse declarado em Mateus capítulo 16, versículo 16, que Jesus Cristo era o Cristo, o Filho do Deus vivo, em algumas situações, após essa declaração, ele havia falhado nesse entendimento. Por exemplo, na transfiguração, ele havia colocado Jesus em pé de igualdade com Moisés e Elias. Vamos construir 3 tendas. Uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. Pé de igualdade. E agora ele afirma que Jesus vai pagar o imposto, sim. Na cabeça dele, Jesus vai pagar tal qual pagam os cidadãos, ou pagavam os cidadãos comuns. Ele não fez nenhuma ressalva aos cobradores. Ele vai pagar, porque ele não quer escandalizar. Ele vai pagar, mas ele não precisaria pagar, porque ele é o Filho de Deus. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas mesmo assim ele vai pagar. Ele simplesmente diz: vai sim, vai pagar. Percebe? Então Jesus aqui está também ensinando a Pedro, para que Pedro possa finalmente entender quem é Jesus. Quem é esta pessoa com quem Pedro está andando há 3 anos e que em momentos cruciais ele ainda não tem a compreensão exata do ser maravilhoso que está com ele.
Pedro precisava entender. Portanto, irmãos, com base nisto aqui, esta passagem é totalmente cristológica. Jesus aqui se põe em pé de igualdade ao seu Pai. Ele tem consciência que não precisaria pagar imposto, porque ele afirmou que o templo era a casa do seu Pai. Lucas 2,49. Convinha estar na casa de meu Pai. Ele pequenininho, no templo. Todo mundo aperreado, procurando por ele, e ele lá no templo. Convinha estar na casa de meu Pai. Ele criança, já tinha essa consciência, ele tinha esse entendimento. E ele já adulto disse que ele mesmo era maior do que o templo. Então não tinha essa necessidade, ele tinha essa consciência. Mas ele... Som? Já? Eita, pô, eficiente. Se vira nos 30. Parabéns aí, equipe técnica. Deus abençoe os irmãos. Mas ele irá fazer para não escandalizar, como nós já falamos. Tá? Porque aí, segundo os estudiosos, se ele não fizesse, isso poderia ser interpretado como falta de interesse no templo, falta de amor pelo templo e talvez até mesmo uma irreverência. Por isso ele vai fazer. Mas entenda, Jesus tem consciência de que ele é Deus. Nunca deixou de ser, muito embora durante a sua encarnação ele tenha aberto mão de usar seus atributos de forma livre, mas sempre em submissão ao Pai. Tá? Ainda sobre o fato dessa passagem ser cristológica, ou seja, apresentar Jesus como Cristo, nós não podemos confundi-la em seu significado com a que está escrita lá em Mateus capítulo 22, 15 a 22. Não precisa abrir. Mas nesta passagem é onde está escrito o versículo que diz assim: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, versículo 21. Nós não podemos confundir as duas passagens. Os sentidos são completamente diferentes. Esta passagem aqui de Mateus 17 não tem nenhuma referência a César. A obrigação aqui é para com Deus, o que, aliás, Jesus não condena. Perceba, Jesus não está reprovando a cobrança, Jesus vai fazer o pagamento. Veja, Jesus não está fazendo nada disso, ele não está fazendo crítica, ele não está discutindo com os cobradores, diferentemente com o que vai acontecer lá em Mateus 22. Simplesmente, ele está destacando, vou fazer por esta questão, mas eu tenho a plena convicção que eu não precisaria fazer, porque eu sou filho. Eu sou filho. Eu e o Pai somos um. Em relação ao pagamento, irmãos, perceba, Jesus não tinha dinheiro. Jesus não tinha dinheiro, mesmo sendo pouco. 2 dias de trabalho, Jesus não tinha. Aqui nós destacamos a humildade do Senhor. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 8, 9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E aí, o que é que o Senhor faz? Ele vai pagar, ele não tem dinheiro. O que é que ele vai fazer? Diante dessa falta de recursos, ele manda Pedro ir ao mar pescar. É interessante, Pedro era pescador. Diz, Pedro, vá pescar. E ele diz que o primeiro peixe que Pedro irá pescar, ou pescará, Pedro irá encontrar uma moeda suficiente para pagar o imposto por ambos. Está no versículo 20
27. Diz assim: mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Alguns detalhes aqui, irmãos, deste versículo. Perceba que o nome da moeda muda. No versículo 24, o imposto são 2 dracmas. Jesus diz que na boca do peixe, Pedro encontrará um estáter. E agora? Dracma ou estáter? O estáter é uma moeda de 4 dracmas. Então, por exemplo, para a gente entender, uma moeda de R$1 em lugar de 4 de 25 centavos. Para a gente entender, irmão, só para a gente trazer para a nossa realidade. Então é isso, tá? Uma moeda equivalente a 4 moedas, ok? Ainda sobre este versículo, perceba que desta vez Pedro não vai ter que lançar nenhuma rede, como em outra ocasião que Jesus também mandou ele pescar, a chamada pesca maravilhosa. Pedro vai ter que lançar um simples anzol. Aliás, a título de curiosidade, esta é a única ocasião no Novo Testamento que um peixe é pescado com um anzol. E aí, irmãos, de fato isso acontece. O Senhor aqui manifesta o seu poder, o Senhor manifesta a sua divindade, porque aqui ele demonstra a sua autoridade, ele demonstra o seu poder sobre a natureza, o mesmo poder que acalmou tempestades, que multiplicou alimentos, fez com que um peixe, um único peixe, seguisse aquilo que ele havia predito. Pedro, de fato, alcançou êxito. Apesar de não termos aqui o final deste relato, Mateus não registrar que Pedro foi, pescou peixe, tirou a moeda, foi lá e pagou, mas fica subentendido. Está implícito que isto aconteceu, que Pedro pescou, obedecendo às orientações de Jesus, pescou, encontrou a moeda, pagou o imposto, porque Jesus, sendo Deus, demonstrou o seu poder e a sua autoridade sobre a criação, e o peixe obedeceu à sua ordem. Assim como o grande peixe obedeceu à ordem do Senhor ao engolir Jonas e ao vomitá-lo na terra. Perceba, irmãos, o Senhor revelando a sua divindade. Divindade que ele tinha consciência, mas como nós já falamos, por amor, por obediência, por abnegação, ele disse: eu não vou escandalizar, eu vou pagar o imposto. Concluindo, irmãos, nós iniciamos falando sobre o capítulo que inicia com a transfiguração e se encerra com Jesus pagando o imposto do templo. Nós vimos que mesmo ciente de quem ele é, e que por isso mesmo ele estava isento de fazer o pagamento, Jesus não abdicou desta prática para não escandalizar os homens. E aí, irmãos, nós não podemos deixar de perceber, melhor dizendo, esta lição de humildade do Senhor. Que lição de humildade. E aí nós temos algumas aplicações diante disso. Que lição, irmãos? Que lição para nós, que muitas vezes somos cheios de nós mesmos e não nos importamos se ferirmos os outros para simplesmente provarmos o nosso ponto de vista. Jesus pensou nos outros. E muitas vezes nós somos cheios de nós mesmos e nós não nos importamos com os outros para simplesmente provarmos o nosso ponto de vista. Nós estamos no mês de maio, o mês da família, e isso aqui ocorre muito na família. Nós ferimos os nossos familiares, nós somos feridos porque queremos provar o nosso ponto de vista. Que lição para nós? Que lição de abrir mão de um direito para manter a paz.
Que lição para nós, que muitas vezes nos julgamos superiores, como já falei, pela posição que ocupamos, e deixamos de olhar com misericórdia para aqueles que não têm o mesmo nível de maturidade que temos. Nós vimos aqui, na segunda leitura, Paulo falando sobre isso. A consciência do que é mais fraco. Que lição para nós? Certamente Paulo escreve com base no exemplo do próprio Cristo. Que lição para nós que julgamos as nossas ações, que não medimos o limite da nossa liberdade. Pois, como alguém já disse, existem questões acerca das quais o povo de Cristo deveria abafar as suas próprias opiniões. Dos direitos de Deus, jamais deveríamos desistir. Mas dos próprios direitos, ocasionalmente, podemos desistir com real proveito. É isso, irmãos. É isso. Nós muitas vezes queremos imprimir a nossa vontade, a nossa visão. É assim que tem que ser. Doa quem doer. Nós não estamos vendo Jesus fazendo isso aqui. Veja, aquilo que não é doutrinário, aquilo que não é dogmático, ou melhor, aquilo que não é dogma, a gente pode Vimos que Jesus realizou um milagre a fim de pagar o imposto. Mas você percebeu que ele não pagou somente o seu imposto, mas também o de Pedro? Isso nos mostra que Jesus sempre supre as nossas necessidades, que podemos buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e aquilo que nós necessitamos para uma vida digna nos será acrescentado. Nada faltou a Pedro pelo fato dele ter sido um seguidor de Jesus Cristo. Não à toa, ele escreveu em sua primeira carta, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por fim, irmãos, nós vimos que Jesus aqui abriu mão do privilégio de filho. Mas não apenas aqui. Ele esvaziou-se, obedeceu à lei. Mas no seu aspecto mais amplo, Jesus tomou a cruz, como nós falamos, castigo da lei, e ele fez isso para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Perceba, ele abriu mão dos privilégios de filho, para que nós nos tornássemos filhos de Deus. O filho foi abandonado na cruz. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O filho foi abandonado na cruz, para que nós fôssemos recebidos na família de Deus. A pergunta é: você tem vivido de acordo com esta realidade? Você tem vivido dessa maneira para o Senhor, honrando o seu nome? Nós lemos aqui, 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Mas nós vemos na sequência: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procurei em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. O Senhor nos ajude, irmãos. O Senhor aplica essa palavra em nosso coração. Nós possamos morrer a cada dia, para que o Senhor viva em nós. Nós venhamos abrir mãos dos nossos direitos, para que somente a vontade do Senhor seja feita em nossas vidas. Que Ele cresça, que nós diminuamos.
Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos entoar o hino. Creio e observar. 110. A. Última estrofe diz: resoluto, Senhor, e com zelo e fervor os teus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. O Senhor nos ajude a cumprir sempre a vontade do Senhor. Em Jesus confia, sua lei observa. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigia, nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Crer e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mira, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Ele observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor os teus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Ele observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Nós vamos encerrar esse momento, convidar o presbítero Valdeci para fazer a oração final. Após a oração, estaremos impetrando a bênção dos apóstolos. Bendito Deus e Pai nosso que está nos céus, a nossa gratidão a Ti, Senhor, pela Tua palavra, ó Deus, pelas exortações que ela nos faz dia após dia, porque muitas vezes nós temos nos guiado pelo nosso próprio ego, Senhor, satisfazendo os desejos do nosso coração, ó Deus, e nutrido nos nossos corações soberba, orgulho, altivez, ó Deus, quando devemos
olhar para Cristo, ó Deus, e seguir o seu exemplo, de que, sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou, ó Deus, perante uma cruz, e cruz estas, ó Deus, que foi para nos dar vida, para nos vivificar, ó Senhor. E muitas vezes nós estamos, os nossos atos, crucificando Jesus Cristo ainda, ó Deus, rejeitando o que Ele fez por nós, ó Pai. Perdoa a nossa ignorância, perdoa, ó Deus, todas essas nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito, sejam com todos vós, desde agora, para todos sempre. Assento. Irmãos, os avisos da semana. Próxima terça-feira, a reunião de oração sob a direção da nossa irmã Simone Almeida. Né? Quinta-feira, reunião de estudo com o reverendo Fernando Henrique. Sexta-feira, programa de rádio. Né? Lembrando que na quarta-feira sempre tem a programação também lá no Delmário Braga, a congregação. Né? E culto da família essa semana, na quarta-feira, será na casa da irmã Adelma, às 19 horas. Certo? E não sei se agora a senhora tem mais algum aviso. Eu sei que tem uma cantina aqui, né? Isso. Reunião da Secretaria de Eventos após, né, encerramento aqui do culto. Próximo sábado, aniversário da OMP, 19 horas. Bem, toda a igreja está convidada. Né? E agora sim, a SAF, irmão, a nível de presbitério, estão levantando uma oferta em prol da igreja em Palmeirina. O pastor William assumiu esse campo este ano e a igreja lá, a situação dos banheiros é precária, né? Porque tem um banheiro lá e se entrar mulher, tem que aguardar sair e ficar ali na porta, ou seja, necessita de uma reforma. Né? E a Federação de SAFs se uniram, as SAFs da Federação se uniram para cada SAF, cada igreja fazer uma campanha para levantar levantamento de ofertas. Né? E aqui a nossa igreja, né, a SAF, com a UPH, os jovens, se uniram, né? Estão promovendo uma cantina. Irmãos que participarem dessa cantina automaticamente estão contribuindo para essa campanha. Mas também há um gasofilaço ali também feito pela SAF, né, para quem quiser colocar uma oferta ali também, né, que faça de bom grado, né, que Deus se agrada. Tá certo? Deus nos abençoe. Mas, sim, e agora a irmã da SAF também quer a palavra aí. Com irmã Paula. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Hoje, terceiro domingo de maio, dia do jovem presbiteriano. Ser jovem presbiteriano é carregar no coração o compromisso de servir a Cristo com alegria, fidelidade e amor. Em um mundo cheio de desafios, Deus chama cada jovem para ser luz,
fazer a diferença e anunciar o Evangelho através das atitudes, palavras e testemunho diário. Nunca pense que sua idade limita os planos de Deus para a sua vida. O Senhor fortalece aqueles que confiam nele e usa jovens dedicados a transformar famílias, igrejas e gerações. Permaneça firme na oração, na leitura da palavra e na comunhão com a igreja, pois é em Cristo que encontramos direção, esperança e verdadeira felicidade. Que o lema da mocidade cristã esteja sempre vivo em seu coração. Servir ao Mestre com fidelidade, coragem nas lutas e amor ao próximo. Continue caminhando com Deus, porque quem coloca a vida nas mãos do Senhor jamais caminha sozinho. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40, 31. Queremos convidar todos os jovens a vir aqui à frente para estarmos orando por vocês. E entregarmos um cartãozinho. Vem, Elsa. Queremos convidar a nossa presidente Jane para vir aqui fazer uma oração por todos os jovens, agradecendo a Deus por cada vida, por cada um, por cada trabalho, desempenho. Que Deus continue abençoando. Vamos orar com a nossa irmã. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vou me juntar aos jovens. Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos te louvar e te agradecer, Senhor Deus, por cada vida aqui, Senhor Deus, nesse altar. Abençoa, Pai Santo, o lar de cada um, Senhor Deus, e aqueles que também ainda vão construir os seus, Senhor. Abençoa aquelas, Senhor Deus, que estão aguardando os varões também, e o Senhor, no seu devido tempo, coloque na vida delas. Abençoa, Pai. Abençoa aquelas também, Senhor Deus, que estão querendo filhos, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Deus. É em nome de teu filho que eu te louvo e te agradeço por cada uma que está aqui. Esses jovens, Senhor, que eles vivem, Senhor Deus, para prestar culto ao Senhor. Abençoa eles em nome de teu filho amado. Amém. Amém. Parabéns.